Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei a hora que vocês vão ver, mas tá aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Que o dia seja abençoado a vocês e a paz do Senhor. Hoje, estou gravando mais um vídeo, vou dar um pouco que é mais de 11 horas. Minha esposa foi ao médico e chegou agora, né? Então, a hora que eu pude gravar. Eu ia gravar mais cedo, mas não dava. O carro que ia levar ela chegou e não dava tempo. Então resolvi deixar para depois. Fiz minha leitura, em paz, pela graça de Deus. E a leitura hoje foi no livro de Apocalipse, do capítulo 10 ao 11, e no livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao 10. Então, o Apocalipse do capítulo 11 ao 20, Apocalipse. Então, cada dia eu faço uma leitura. Cada dia aumento 5 minutos a minha leitura. Quero agradecer a vocês pelas mensagens, pelo apoio, pelo incentivo que me dado. Eu agradeço todo dia a Deus pela vida de vocês. E agradeço a vocês. Vocês têm me dado força, eu tenho prosseguido. Às vezes, por causa da minha internet, às vezes as mensagens são um pouco desanimadas. Mas eu prevaleço de pé. Porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Que Deus os abençoe. Não, vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado pela noite de repouso, mais um dia que o Senhor me dá, a oportunidade de estar de pé, Pai, para contemplar esse mundo que o Senhor nos deu, essa terra abençoada, para contemplar a tua bondade e a tua misericórdia. O teu perdão é merecido, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por óbvio, pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer que desagrade o Senhor, perdoa-me, Pai, seu falho, sou pecador. Estou aqui que nunca mereço, mas confiado na tua misericórdia. Pai, perdoa da minha casa, perdoa minha parentela que temos, precisei do teu Espírito pela nossa falha. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Também, Pai, no livro de Apocalipse, capítulo 18. Seja para exaltação, para consolo, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que o teu Espírito tem a falar e não que nós temos a ouvir. Amém e amém. Irmão, livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, fala do rei exaltado, que iria ser maior que tudo, Nabucodonosor. Qual Deus deu o governo da terra, todos os animais da terra, tudo que está sobre a terra, na mão dele. Isso aconteceu para Deus consertar o povo de Judá, para eles se consertarem, porque não se arrepender dos maus de desobediência, por ficar cativos na mão dos caldeus, rei da Babilônia. Nós vimos no capítulo 2 um sonho que ele teve, a interpretação feita dada a Deus para Daniel. E no capítulo 3 nós vemos um homem que quer se engrandecer. Ele faz uma estátua de ouro alta, enorme, né? Eu não tenho medida assim de cabeça, não. A Bíblia também não está para abrir agora, não tem jeito. Ele fez uma estátua grande de ouro. E mandou que todos, de todas as províncias, línguas e nações, quando visse o som das músicas, dos instrumentos, se curvaram perante aquela estátua. Todos se curvaram. Mas ali estavam 3 jovens, que eram do povo de Israel, que não se curvavam perante homem nenhum, nem perante Estado, que só reverenciavam o Deus de Israel, nosso Deus. Aqueles homens foram entregues, foram apontados, foram convocados um rei. O nome desses homens, Ananias, Misael e Azarias. Na língua, de Nabucodonosor, pelos deuses dele, mudou o nome desses homens para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então,
Eles foram apontados, o rei chama aqueles 3 jovens, pergunta: é de propósito que não adoram meus deuses, e não se curvam perante mim, nem perante a minha estátua. E eu vou mais uma vez tocar as músicas, os instrumentos. E vou reverenciar se você serão lançados na fornalha de fogo. E qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha? Ele pensou que o poder estava na mão de Deus, entregou, mas não todo o poder. Não para destruir o povo de Deus, mas para castigar por um tempo. Mas não esse castigo para matar, para machucar o povo de Deus. Era um castigo que Deus tem a medida certa. Então aquele desenho respondeu: este é o nosso Deus, a quem nós servimos, e é que nos pode livrar, e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ao pé desses homens, ele não temeu o fogo, não temeu aquele povo, as armas, nem a mão do rei, nem o poder do rei. E nós tememos, ele falou: o rei Deus que nós servimos, ele nos livrará do fogo, se for da vontade dele. Ele nos livrará do fogo, e fogo ardente da tua mão, rei. Nós não reverenciamos o teu estado. No versículo 18 ele fala: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Então, ninguém tem mais poder do que o meu Deus, do que o teu Deus, o nosso Deus. Nós não serviremos, serviremos meu Deus. Nós serviremos a sua estátua, não serviremos ao teu Deus, e não nos curvaremos perante ti nem a tua estátua, rei. Que Deus livrou aqueles 3 homens, porque confiaram no Deus de Israel. Confiaram no Deus que faz todas as coisas. Sabia que a vida deles estava na mão de Deus. Nós devemos saber que a nossa mão nossa vida está na mão de Deus. A palavra de Deus diz que Ele mata e Ele faz viver. Ele faz a ferida e Ele cura. Então eles tinham certeza que a vida está na mão de Deus. E quando é lançado aqueles 3 homens, os homens que lançaram ele, homens fortes, não suportaram o calor do fogo, morreram. Mas aqueles 3 jovens foram lançados. E quando o rei olha para dentro da fornalha, ali está 4 homens. O 4 homens é o anjo do Senhor, que estava protegendo aqueles homens porque creram em Deus. E quando ele manda 3 jovens sair, eles saíram intactos. Nada o fogo pegou nele. Eles estavam do jeito que foram, estavam de fora, estavam. É o poder de Deus. Nós devemos confiar em Deus, não em homem. Assim diz o livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Agora, o livro de Apocalipse. A queda da Babilônia, capítulo 18. A queda da Babilônia, lamentações sobre a terra. Aqui a grande prostituta, o mundo do pecado, caiu. O pecado foi lançado por terra. Agora os ricos, os grandes, aqueles que têm ganho através do pecado, eles lamentam, porque a besta, porque o rei desse universo, o malfeitor, o mentiroso, ele foi derrotado. As mentiras desse mundo foram lançadas por terra. E aqueles que viviam de tirar proveito do pecado, da lascívia, da droga, da bebedice, da prostituição, da mentira, da avareza. Agora, como é que eles, qual o ganho que vão achar que tudo acabou? O pecado acabou da terra. Deus limpou a terra. Agora, que essas pessoas que vivem do pecado,
que elas vão fazer? Se lamentar. Porque a riqueza desse povo. Mas aqueles que têm Deus na vida, que reverencia a Deus, que honra o nome de Deus, que obedece, que segue o estatuto juízo, eles têm a alegria de saber que o inimigo da nossa alma foi derrotado, que o pecado foi lançado por terra, a mentira, a avareza, a fofoca, tudo foi lançado por terra. Agora, a alegria do povo de Deus, porque lá eu creio que aqui ele está no lugar de repouso, e eu creio que agora eles estão podendo contemplar tudo que fez mal a ele, que fez mal à terra, e que entristeceu o coração de Deus, ser jogado por terra, todos os pecados. A Babilônia foi destruída. Vamos ver, irmão? E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou em morada de demônio, em coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostrarão, se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu vi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Aqui o anjo está dando comigo como se sai desse mundo de pecado. Sai dessas prostituições, desses erros que o mundo quer tentar te colocar. Porque o pecado já foi lançado por terra. Tudo que tiravam proveito do pecado, da mentira, eles foram destruídos. Não tem mais. Eles não têm ganho mais através da mentira, da prostituição, da droga. O dedo, parece que alguém chamando no portão e está buzinando. Então, a justiça de Deus que veio sobre essa terra. Aqui nós estamos na grande tribulação. E tornar-lhe a dar, que é? Ela não está aí não. Ela foi tirada de identidade. Tornar-lhe a dar como elas têm dado. Retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dar-lhe a ela e a Edom. Quando ela se glorificou, e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento, o pranto, porque diz: Eu não, em seu coração, estou assentado como rainha, e não sou viúva, e não verei a praga. Portanto, no dia virão as suas pragas, morte e pranto, e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que... Quem é? O Senhor, Deus que ajuda. E os reis da terra se prostituíram com ela, e vieram em delícia, e chorarão sobre ela, prantearão quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio seu juízo.
nós ainda vamos nos alegrar pela queda do pecado na terra. E aqueles que vivem de pecado, que faz suas riquezas, de tudo que é pecado, tudo que é maldito, nós veremos cair por terra e eles lamentarão, porque as suas riquezas não tem mais. Porque a grande Babilônia, ela pensou que era rainha do pecado, mas não é rainha do santo. Nós não devemos nos incorrer, não deixar levar pelos erros, pelos pecados dessa grande Babilônia, desse mundo. Fujamos dela. O anjo do Senhor está te alertando, foge dela, para que não caia no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma destruição dela. Foge de toda aparência do mal. Foge de tudo aquilo que não diz ser do Senhor. Porque o tempo, o fim de todas as coisas, todo pecado está próximo. Versículo 11 seguinte. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém, pois, compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, de púrpura, e de seda, e de escarlate. E toda madeira dorífera, e todo vaso de marfim, de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Aqui são os que o povo não tem mais como comprar. Não tem mais como o homem, o que vive do pecado, o que vive da ganância, o que esquece do Senhor, não tem mais como ele enriquecer. Porque o juízo de Deus, a justiça dele é ser. Deus sabe, meu irmão, as aflições que você tem passado. Deus conhece, minha irmã, as lutas. E ele está julgando. Ele vai julgar a terra. Quando o peso, a medida desse pecado, eu creio que já chegou, já é tempo do fim, Deus virá julgar essa Babilônia, esse mundo de pecado. Ele já está, a medida desse pecado, do pecado já está demais para Deus. Vamos ver aqui. Versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Aqui, depois desse julgamento, é tempo dos profetas, dos santos, dos que reverenciam a Deus, se alegrar. Porque Deus já julgou o teu tormento. Deus já julgou a tua luta. Ele já destruiu o mundo do pecado. É tempo de alegrar porque o poder de Deus está sobre a terra. É tempo de alegrar porque Deus mudou a minha história, a tua história, a história daqueles que reverencia e tem temor a Deus. Essa é a mensagem do Apocalipse, capítulo 18. Por um tempo agora nós vamos parar e vamos começar lá no livro de Números, porque Gênesis, Êxodo e Levítico já foram completos, e muitos outros livros pequenos. Então nós estaremos, a partir de amanhã, começando Números e vamos fechar a Bíblia. Oremos. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Abençoe teu povo, nossa família, nosso ministério. Nos dá força para perseverar na verdade, Pai. Nos ajuda, Pai. Tu sabe a nossa necessidade, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Dá força ao teu filho, à tua filha. Dá saúde, Pai. E acrescenta a nós, porque é tão pequena a nossa fé. Acrescenta a fé, Pai. Para que nós possamos, Pai, em cada momento lembrar
que o Senhor tem falado conosco todo dia. Abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Jesus Cristo voltará, está voltando. Fica na paz com Jesus Cristo, tenha um bom dia. Um abraço, irmão Jorge. Ótima sexta-feira, bom final de semana, né, meu?